Bom dia, irmãos. Vamos continuar? Ontem nós iniciamos, o nosso alvo é falar sobre a verdade na família. Ontem nós iniciamos isso, mas eu optei por iniciar explicando como que é o funcionamento da nossa alma. Então nós olhamos o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, a necessidade que a nossa alma tem de ser santificada, nossos pensamentos, sentimentos e vontade precisam ser santificados. Alguns de nós têm a mente escrevendo em negrito, uma mente muito ativa, uma mente que não para. Esse irmão, essa irmã, por mais que ele esteja concentrado nas coisas de Deus, nenhuma mente consegue funcionar o tempo inteiro. A mente é muito poderosa, ela é muito capaz, mas nenhum de nós consegue pensar o tempo inteiro. Daí a necessidade do sono. Se você não dormir, a mente não para. Irmãos que têm uma mente muito ativa, são cheios de projeto, têm dificuldade de dormir, são agitados, não ouvem, e essa mente precisa ser santificada. Tem alguns irmãos que precisam ter a alma, a emoção tocada, o afeto tocado. São irmãos que ou são muito secos ou são muito afetivos. São irmãos que podem desenvolver possessividade, ciúmes. São irmãos muito inseguros com relação à sua imagem corporal. São irmãos que sentem muito desprezo, muita rejeição. São irmãos que tendem à crítica. Por quê? Porque eles não lidam bem com os afetos, com as emoções que tem lá dentro. Então, esses irmãos precisam ser santificados na emoção. E tem irmãos que às vezes escrevem em negrito na vontade. A gente já nasceu descompensado. E aí a vontade é muito rápida, muito impulsiva, muito forte, assim, não pensam. Ô papai, posso? Não. O pai já responde não, nem ouviu. Por quê? Porque tem uma vontade muito forte. São pessoas inquietas, cansativas, agitadas, vão produzir filhos solitários, porque ninguém aguenta, alguém muito agitado, ninguém aguenta. A pessoa serena, ela é uma pessoa atrativa, ela é uma pessoa que conquista corações. Quando a pessoa é muito agitada, ela vai ter gente longe dela. Meus irmãos, o Espírito deseja nos santificar. Ele precisa nos santificar para bem nosso e dos nossos filhos, da igreja que a gente reúne. Os irmãos estão entendendo? Cada um de nós tem seu jeitinho e seu jeitinho é peculiar. Seu jeitinho vai ser mantido. Deus não tem interesse em mudar o teu jeitinho. Deus tem interesse em santificar o seu jeitinho, em tirar os excessos do seu jeitinho. Dá para os irmãos entenderem? Aí nós fomos até 1 Coríntios 1:9, que nós fomos criados, o nosso chamado é para uma comunhão, ou seja, a genética nossa é uma genética que anseia por relacionamento. Se você entender o que eu estou falando, você entende o conceito do ídolo. Porque o ídolo entra exatamente nessa lacuna. O ídolo entra na necessidade que nós temos de nos relacionarmos. Ou nós relacionamos com alguém, ou nós nos relacionamos com alguma coisa. É aí que entram os ídolos nossos, que podem ser de toda forma. Pode ser numa placa de igreja, pode ser num pastor, pode ser num irmão, pode ser em todo tipo de coisa. Os irmãos estão entendendo? Então,
eu me apeguei a carro, tem irmãos que se apegam ao esporte, a um time de futebol, e vai por aí afora. Todos nós vamos desenvolvendo os ídolos. Por quê? Porque nós precisamos nos apegar. Quem é o irmão na Bíblia que nos ensina sobre isso? Jacó, porque ele era agarrador. Ele é o irmão que nos ensina a respeito dos ídolos do nosso coração. Então, nós temos essa necessidade. E aí nós fomos até Gênesis 1, onde nós estudamos que na nossa criação nós imitamos a Deus. Imitamos a Deus onde? Na perna do relacionamento e do trabalho. Então nós buscamos aceitação ou pertencimento numa dessas duas pernas aqui. E aí nos desequilibramos para viver a vida. Deus providenciou a aceitação através da graça. Nós temos aceitação através da graça. Isso deveria nos bastar, mas não nos basta, porque nós compreendemos pouco a graça. Depois nós fomos até Gênesis capítulo 2, quando Deus derrama sobre nós um espírito, e esse espírito aliado ao corpo se torna uma alma vivente. Posso pedir uma coisa? Será que seria possível desligar esses 2 ventiladores ligados para mim? Eu estou com um barulho grande no ouvido. É do lado... Não, isso. Não fui só eu, então? Aí nós fomos até Gênesis 2, que mostra o dia da nossa formação, da nossa alma sendo derramada. Nós estudamos que o pensamento gera as emoções, que a gente só busca ajuda quando nós temos as emoções apertando a gente, que se eu sou mais objetivo, eu tomo decisão pela mente, se eu sou mais afetivo, eu tomo decisão pela emoção, que tudo isso é perigoso. Então nós estudamos um pouquinho a respeito da alma. Queridos, isso precisa ser entendido, porque senão nós não entendemos o nosso dia a dia. Ontem, sempre para evento tem ataque. Então, dessa vez quem foi atacado foram os meus pacientes. Então eu trabalhei para vir aqui, mas trabalhei. Aí ontem à noite, um pouquinho antes de vir ministrar, um marido me liga. Então a minha paciente estava numa crise de ansiedade, com certeza de que estava morrendo. Não, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Quem aqui já teve crise de ansiedade? Levanta a mão. Então entende o que é isso. Eu estava morrendo, querida. Lembra que nós conversamos? Um pensamento gera a emoção. Com 3 minutos nós achamos o pensamento. Ai, César, estou mais leve. Então, você está mais leve por 2 motivos. Primeiro, porque você falou, porque quando a gente confessa, a gente é curado. Segundo, porque nós estabelecemos a verdade. Compreendemos qual era a verdade, o pensamento que estava gerando isso. Meus irmãos, se nós não compreendemos, nós passamos uma vida escravizados às nossas emoções. E o Espírito não quer isso. Porque como nós cantamos, ele veio para nos libertar. O Espírito que habita em nós é um Espírito de libertação. O Espírito Santo de Deus não quer nós escravizados a nenhum pensamento e a nenhuma emoção, a nenhuma vontade indevida. Nós somos servos de amor de um Deus maravilhoso. Nós fomos escravos, não somos mais. Os irmãos entendem? Então, assim, esse é o interesse, daí o meu encargo de ensinar os irmãos a lidar com isso daqui, até o dia da santa visitação. Porque preste atenção, a gente entende, essa é uma outra coisa que eu esqueci de dizer ontem, a gente entende aqui, mas leva meses para descer aqui.
O Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim, que a distância do céu e do inferno é de um palmo. É onde uma verdade daqui precisa ser assimilada aqui. Nós precisamos entender que a nossa mente é mais rápida, mas a nossa emoção ela é mais lenta. Por isso que no Salmo 42, por 2 vezes, o salmista diz assim, é ele falando com ele mesmo. Ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu Deus e Redentor meu. Então, alguns irmãos dizem que é o Espírito falando com a alma, outros irmãos, no meu caso, eu vou entender que é a mente falando com a emoção. Para! Você já compreendeu aqui? E meus irmãos, há um dia que o Espírito Santo de Deus desce e os céus se abrem, e assim como a Trindade visitou Abraão e Sarai, e o nome deles foi mudado, nós somos visitados em um toque. E daquele dia em diante nós não somos mais os mesmos. Só que tudo começa aqui, por uma compreensão. Então, à medida que você vai educando tua mente, você vai orando, Senhor, visita o meu afeto. Senhor, visita o meu afeto. Senhor, transforma o meu afeto. Até que esse afeto indevido, essa emoção indevida, seja transformada por ti. Meus irmãos, o assunto é tão sério, mas ele é tão sério, que Paulo, escrevendo segundo aos Coríntios, que é a igreja mais infantil que tem no Novo Testamento, ele escrevendo segundo aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição eu vos peço, dilatai-vos vós também. Então ele está dizendo o seguinte, vocês têm em mim todo o amor que é necessário, mas vocês não conseguem me amar da forma adequada. Segundo aos Coríntios, é uma carta em que Paulo entra num estágio onde o que ele faz é muito perigoso, tanto que ele pede perdão no capítulo 11. Perdoai-me, pois, na minha loucura. E ele começa a falar bem dele. Porque ele tem que defender a autoridade que ele tem sobre os coríntios. Na minha limitada compreensão, tenho por mim que o espinho na carne de Paulo era a relação com os líderes de Corinto. Porque ele escreve em Corinto. E em 1 Coríntios ele tem uma luta com o governo da igreja. A igreja não o aceita. E ele precisa, então, defender isso diante dos irmãos. Então ele está ensinando, quando você tem um afeto que predomina, medo, irritação, desespero, desânimo, angústia, tristeza, quando você tem um afeto que te domina, você é limitado no amor. Você é limitado no amor. Mas a essência de Deus é o amor. Você não vai amar teu parceiro, você não vai amar teus filhos, você não vai conseguir amar de forma adequada. Por quê? Porque o afeto limita a vontade. Você está ocupado com aquela emoção. Aquela emoção não sai de você. E essa emoção simplesmente limita as tuas decisões de amar, de crescer, de avançar na vida. Por isso, o Espírito Santo de Deus precisa tocar a nossa mente e o nosso afeto com urgência. Vocês querem ver? Canaã representa a carreira cristã.
Canaã não representa o céu. Por quê? Porque em Canaã nós temos inimigos. Então, se Canaã representasse o céu, não caberia, porque no céu nós não teremos inimigo. Não tem morte, que é um inimigo, não há dor, que é um inimigo dessa vida, fruto de um mundo caído. Então, Canaã representa a vida cristã nossa. Eles entram em Canaã, eles têm que passar o Jordão, representando o batismo. O Mar Vermelho representou isso. Nos é descrito em 1 Coríntios, capítulo 10, que todos eles foram batizados no mar. Então, o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho, 38 quilômetros, é a menor extensão do Mar Vermelho. Então, pelo menos 38 quilômetros, o mar foi aberto. 38 quilômetros vai do rio até onde? Oi? Do rio até aqui? Tá. 1h30 de carro. Imagina a pé. Areiazinha sequinha, sem afundar o pé. Foi problema para os egípcios. Mas para o povo de Deus não, porque Deus, quando prepara o caminho, prepara o caminho. Eles atravessaram, o mar fechou. Significa o quê? Que o mundo fica para trás. Eles atravessam o Jordão. O nome Jordão significa descida. O Jordão começa no Hermon e vai descendo por Israel todo. À medida que vai descendo, ele vai ficando sujo. Porque ele representa que nós vamos descendo internamente. Importa que ele cresça e que eu diminua. Primeira cidade que eles têm que enfrentar, Jericó. Uma fortaleza. Fortaleza nos é descrita em 2 Coríntios, capítulo 10, com sofismas que existem na mente de todos nós. Todos nós temos sofismas. Você quer ver um sofisma? Quem aqui tem angústia por faltar dinheiro? Olha lá. Quem aqui tem angústia por ficar sozinho? Olha lá. Vocês estão entendendo? E vai por aí afora. Quem aqui tem angústia de ter doença grave? Olha lá. Quem aqui tem angústia de perder um filho? Olha lá. Vocês estão entendendo? Todos nós temos pensamentos que são fortalezas mentais. Ao entrarmos na carreira cristã, qual o primeiro inimigo que nós vamos ter? A mente. E a mente vai produzir essas emoções. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo de Deus deseja nos visitar, tocando nossa mente e nossas emoções. Amém? Porém, meus queridos, o pecado entra. E nós chegamos em Gênesis capítulo 3. E aí, algo ocorre na nossa essência, porque o pecado, ele tocou a nossa essência. Uma vez eu fui ouvir um irmão, Heber Campos, e ele tem um livro chamado Providência, dessa grossura, um livro maravilhoso. É um teólogo, um estudioso das Escrituras, e ele usou uma coisa, ele fez duas coisas naquele encontro que eu nunca tinha considerado. Primeiro, ele estudou as palavras, a origem das palavras. Aquilo me despertou. Opa, eu tenho que compreender qual é o sentido das palavras. A segunda coisa, ele pôs uma palavra na mesa que é essencial para a gente entender a obra do Senhor em nós. Qual palavra? Natureza. Todos nós temos uma natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa. Pensem comigo. Por que o cachorro volta ao vômito? Vocês sabiam disso, né? Que cachorro come o vômito. Por que cachorro come o vômito?
Porque é da natureza. Por que o porco vai para a lama? Porque é da natureza. Por que o porco não come o vômito? Por que o cachorro não vai para a lama? Porque não é da natureza. Então preste atenção. Nós nascemos pecadores. Tem algum bebezinho aqui? Que idade tem o que está no teu colo, querida? 1 ano? 1 ano. E aí? 2 meses? É menino ou menina? Menino. Uma graça, não é? Pecador. Para onde vai desenvolver o pecado dele? Eu sei. Vocês sabem. Os pais sabem. Não. Mas os pais podem ter uma ideia. Porque o pecado repete até a 3ª e 4ª geração. Então o que a gente faz? Dá uma olhadinha nas inclinações pecaminosas da família. Dá uma olhadinha nas inclinações pecaminosas deles. Porque se eles não tratarem o pecado deles, qual que é o nome dele? Felipe. Henrique. O Henrique vai enveredar para esses mesmos pecados da família, dos pais. Queridos, vamos explodir o balãozinho de gás. Não é porque nós estamos reunidos na igreja que nós estamos isentos de pecado, porque o pecado é uma força de dentro para fora. A única coisa que contém o pecado é a cruz de Cristo. Então nós precisamos, com sabedoria, entender que o Henrique tem uma natureza. E que essa natureza, muitas vezes, é a dos pais. E ele vai expressar as coisas dos pais. Então, em Gênesis 3, algo toca a nossa natureza. Nós nos tornamos pecadores. O que ocorre? No novo nascimento, uma semente é plantada em nós. Que semente é essa? De acordo com 1 João 3,9, é a semente divina. Que, de acordo com Isaías, o texto que nós cantamos, 61, vai se tornar num carvalho de justiça. Nós não fomos chamados para sermos um pé de alface. Nós fomos chamados para sermos um carvalho de justiça. São anos trabalhando dentro de nós, para a gente começar a tomar corpo. A Bíblia nos compara a uma árvore. E a árvore que a Bíblia nos compara é um carvalho. Então, essa semente foi plantada dentro de nós. E essa semente é a natureza divina. O que ocorre no novo? Até enquanto eu sou ímpio, eu tenho a natureza pecadora. Eu vou pecar. No momento em que eu nasci de novo, eu tenho uma dupla natureza. Você não é bipolar, você não tem várias personalidades, você tem 2 naturezas dentro de você. Quais são? Você tem o pecado, que não é erradicado no novo nascimento, ele só vai ser tirado na volta do Senhor. Você tem o pecado e você tem a natureza divina. Quem você alimentar é quem sobrevive, de acordo com Romanos capítulo 8. Se você alimenta o espírito, você produz vida. Se você alimenta a carne, você caminha para a morte. Então nós temos uma dupla natureza dentro de nós. Meus queridos, ele quer tirar a nossa mente da mente dele. Ele quer tirar os nossos afetos e dar os afetos dele. Ele quer tirar a nossa vontade e ensinar a vontade dele. Quando nós estudamos a cruz, nós cantamos aqui sobre nós nos submetermos à cruz, nós falamos sobre a vontade, mas nós temos que entender que a vontade é ponta final de corda, porque tudo inicia na mente e no afeto. São esses 2 elementos que vão determinar a nossa vontade. Os irmãos estão entendendo? Por isso que nós precisamos santificar a nossa mente. Eu vivi uma experiência
eu me mudei, vão fazer 2 anos, eu me mudei para um apartamento sozinho. E foi o momento do luto mais difícil que eu vivi, porque eu ia me mudar para um lugar que eu não tinha história nenhuma do meu primeiro casamento. Eu estou namorando. Há 3 meses. Então eu estou aprendendo a falar. Eu vou ter que me reorganizar por dentro. Porque eu estou aprendendo a falar agora para poder incluir a Sara nesse novo momento. Então eu vou fazer daqui a pouco um segundo casamento. Então eu tenho que me organizar. O fato é que foi o momento mais difícil que eu vivi do luto da Alessi. Tá bom. Mudei. Gente, eu tinha 58 anos. Eu tenho uma maturidade relativa. O que aconteceu? Me vi numa frente de uma TV sozinho. E onde foi as minhas tentações da juventude? TV. 58 anos de idade. Então, tomei uma decisão, não pus TV paga. Não pus TV paga. Então, reduzi um monte. De repente, um dia parado lá em casa, descobri que os meus filhos tinham instalado Netflix, HBO, Prime Video, que quando eles vêm me visitar, eles param, sentam, como eu sou os jovens, e assistem os filmes que eles gostam. Me vi tentado. Sei ligar para eles, porque eu não sei manusear isso. Filhos, foi vocês que colocaram? Fomos, pai. Vocês podem descadastrar o nome do pai? Porque eu voltei a ser tentado. 58 anos. Meus queridos, é ridículo. É triste. Mas pela graça de Deus, fui vitorioso. Assim como eu sou, os irmãos aqui são. Cuidado, olhinho que olha, porque o Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho que olha. Muitos irmãos aqui precisam abrir mão do celular. Muitos. Muitas irmãs aqui precisam sair do Instagram. Muitas. Não tem jeito de te santificar se você não cuidar da mente. Não tem jeito. Pode esquecer. Você vai reunir mais 20 anos. Você tem 1 hora de sermão por semana, 2 horas, 3 horas se você for em 3 reuniões. Você vai ter muito 3 horas de sermão. E você tem num filme 2 horas de filme. Com algumas cenas indevidas entrando na tua cabeça, despertando coisas ruins dentro de você. Não tem jeito, eu estou falando o óbvio. Hoje, a neurociência diz que a criança, vale aí para o Henrique, a criança não pode ver celular, TV ou tablet até 2 anos. Por quê? Porque o cérebro não fez as sinapses suficientes. Não produziu as sinapses. Existe quem lembra do Pokémon? Lembra? Existe um desenho do Pokémon que mandou 32 mil crianças japonesas para o hospital. Porque o desenho era baseado na cor e na rapidez. O cérebro das crianças não conseguiu processar a informação. Sabe o que a neurociência está dizendo agora? Nossa, mas eu estou rindo à toa. Porque eu defendo a tese de que filho não deveria ter celular até 15 anos. 15. Para o desespero dos jovens. Nós vamos ter que pôr o joelho no chão para dizer isso para eles, né? Porque o sistema é criado para escravizá-los. A escola funciona de que jeito? As tarefas vêm por onde?
Então agora eles estão dizendo que a criança não deveria ter celular até os 13 anos e que não deveria ter rede social até os 15. Porque é um período de formação do cérebro. Qual é a idade divisora que as Escrituras ensinam? 12 anos. Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus, com 12 anos, ele sai para o mundo. Os nossos filhos só vão começar a tomar decisões a partir dos 12 anos. Então, assim, tudo está ligado a esse sistema de funcionamento nosso, tudo. E aí, se você não fizer boas escolhas, não tem jeito de resolver. O Martin Lloyd Jones, que era um médico da rainha, escreveu, ele estudou o livro de Efésios por 7 anos com a igreja. E o livro de Romanos ele estudou por 13 anos com a igreja. Os irmãos que conhecem os volumes, é um camalhaço de tanto tempo que ele levou estudando. Os irmãos, então, sabem o quanto a mente precisa ser protegida. O Martin Lloyd Jones ele tem uma frase que diz o seguinte: se a vida é uma questão de hábitos, eu vou procurar ter os melhores. Então você tem que tomar uma decisão. Que tipo de hábito você quer ter no teu dia a dia? Aí, Gênesis 3 é plantado uma natureza dentro de nós. Do mesmo jeito que eu tenho a natureza do pertencimento e da aceitação, eu passo agora a ter a natureza do pecado. Mas, meus queridos, o pecado foi curioso ali em Gênesis 3. Por quê? Porque Adão e Eva desobedecem. Satanás, muito astuto, Satanás faz o quê? Tenta Eva, não Adão. Por quê? Porque Eva não tinha ouvido a voz, que não era para comer do fruto. Quem comunicou para ela foi Adão. Quando você lê Gênesis 2, a descrição inseparável dos dois, apenas o homem havia sido criado. Adão, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. Adão comunica isso para Eva, Eva ouve a voz da serpente, toma do fruto, come, oferece ao marido e ele também come. Qual é o pecado? Desobediência. De que jeito que ele aparece? Sexualidade. Eles se veem nus. Isso me chamou a atenção alguns anos atrás. Aí eu sentei com o irmão Romeu. Romeu, por que disso daqui? Então, o Romeu me falou: César, minha compreensão é que eles perderam a glória de Deus. E por perderem a glória de Deus, eles se viram nus. Então a nudez ali é a falta da glória de Deus. Acho que o Romeu está 100% certo. Mas eu vou acrescentar uma nota de rodapé. Eles experimentaram o pior do pecado. Porque quando o pecado avança, ele sempre culmina em sexualidade. Sempre. O avanço do pecado são os comportamentos sexuais fora da vontade de Deus. Tudo que você imaginar. Tudo o que você imaginar vai cair lá. Então eles experimentam de um jeito impactante um avanço de pecado. O que Jesus fez na cruz? Meus queridos, talvez seja para mim um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele se fez pecado por nós. Sabe o que isso quer dizer? Ele sentiu o drama de um pecador, a sujeira de um pecador, a tristeza de um pecador, o prazer indevido de um pecador. Ele sentiu tudo aquilo que o pecado faz em nós. Meus queridos, aquele que é 3 vezes santo, 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 ele experimenta a sujeira da nossa lama.
se fazendo pecado. Ele nunca foi pecador, mas ele experimenta aquilo que o pecado fez com as nossas vidas. Meus queridos, como não amá-lo? Como não amá-lo? Porque ele se identifica conosco em tudo, de acordo com o livro de Hebreus. Então ele consegue entender tudo que existe dentro de nós. Então, ele viu como era o pecado e nós, queridos, ao passarmos pelo pecado, temos essa sensação, nós não sabemos até onde nós vamos. Adão e Eva se viram nus, mas aí algo acontece com eles, que do meu ponto de vista é impresso na nossa natureza. O que acontece com eles? Eles começam a fugir. Todos nós aqui somos fujões. Todos nós aqui somos fujões. Todos nós aqui evitamos determinadas coisas. Todos nós. Todos nós. O sujeito que vai muito para a TV, a mulher que gosta excessivamente de limpeza, que depende de uma ordem excessiva dentro de casa. Todos nós achamos as nossas formas de fugir. Todos achamos isso. A fuga ficou impressa em nós. Então o que Adão faz? Ele percebe que está nu, e até então a nudez não incomodava. Ele vai e cose folha de figueira e esconde a nudez. É o que nós fazemos com o nosso pecado. Quantos irmãos aqui em pecado que o Senhor vem esperando uma confissão há anos? O Espírito vem ministrando a você e você não consegue fazer a confissão. Quantos de nós, meus irmãos? Por causa dessa natureza de fuga dentro de nós. Como se não bastasse, ele ouve a voz do Senhor. O que ele faz? Segunda fuga, corre para a moita. Então a gente cria uma cortina de fumaça para esconder o nosso pecado. Você quer uma cortina de fumaça? A crítica. Quem aqui é muito crítico? Levanta a mão alto. Você sabia, de acordo com as Escrituras, que a gente critica o que está dentro de nós? Você sabia que aquilo que você fala mal do outro, muito possivelmente está dentro de você? Anota aí, Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ali ele está falando dos judeus com relação aos gentios. Mas, meus queridos, é um princípio para todos nós. Nós condenamos o que está dentro de nós. Triste. Isso é uma cortina de fumaça, é uma moita. Vocês lembram daquele pregador norte-americano famoso, Jim Swaggart? Vocês lembram qual foi a queda dele? Foi com prostitutas. Pega as últimas mensagens dele antes dele ser descoberto. Mas ele detonava as prostitutas. Aquilo é uma expressão de como é que nós funcionamos. Nós criticamos o que está dentro de nós. A gente cria essa cortina de fumaça para tentar não ser visto pelas pessoas. Mas não para aí. O Senhor Deus vai até Adão e pergunta: onde você estava? Onde estás? E ele responde assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E aí o Senhor diz assim: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei, não comestes? Aí, terceira fuga, é de homem. As irmãs vão me entender. A mulher que o Senhor me deu. Adão era tão hábil que ele transferiu para duas pessoas numa única frase: a mulher que o Senhor me deu. Então eu vou mostrar como é a conversa de 80% dos casais aqui. A mulher chega para fazer uma crítica. O que ele diz?
Pode ser na hora, ele pode esperar 2 dias, ele pode esperar 1 mês, mas é o que o homem é tentado a falar. Mas também, olha o que você fez. Você já transfere para a mulher. Irmãs, vou te dar a pista. Você vai resolver isso. De que jeito? Querido, nesse momento nós vamos falar de você. Depois nós podemos falar de mim. Entendeu? Então, você não permita, porque isso é um movimento de fuga. Homem, sabe por que Deus te casou? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Desculpa, os homens. Levanta a mão. Meu querido, sabe por que você te casou e me casou? E no meu caso vai ter que casar uma segunda vez? Porque sozinho a gente é incompetente. A gente não dá conta. Ele olha Adão. Você gostou, né? Ele olhou Adão. Aí é o meu teatro. Ele fez assim. Falei uma auxiliadora. Sozinho ele não vai dar conta. Ele vai meter os pés pelas mãos. Homem, quando tua esposa fala, pode ser Deus falando. Porque a primeira pessoa que Deus usa na nossa vida, quando nós somos casados, é o parceiro. Você está entendendo? Não ouvir o parceiro tem uma chance enorme de não ouvir a Deus. Então nós nos tornamos fujões. Mas não é só nós. O Senhor vira para Eva e diz o quê? Você comeu? O que ela diz? A serpente me deu. A mulher transferiu para quem? Para a serpente. Eu vou falar com o maior respeito do mundo. As irmãs podem espiritualizar em excesso. As irmãs podem espiritualizar em excesso. O que é espiritual é espiritual. Mas o que é da alma é da alma, o que é do corpo é do corpo. Eu só posso dizer que algo é espiritual depois de ter eliminado o corpo e a emoção, a alma. Antes disso, eu não posso dizer que é espiritual, a menos que o Espírito dê uma clareza de pronto. Você está me entendendo? Então, nós só podemos dizer que algo é espiritual depois de eliminarmos a questão física ou a questão emocional. Você tem uma dor de cabeça. Ah, não, isso daqui é uma seta do diabo. Pode ser? Pode. O diabo pôs uma doença em Jó? Pôs. Mas para dizer que é o diabo, você tem que eliminar o corpo e o funcionamento da alma. Ah, você trabalhou 20 horas seguidas na tela do computador. Você vai ter dor de cabeça? Vai. Ah, e ontem você conversou com a tua mãe uma conversa extremamente difícil e sobre coisas que aconteceram na infância. Você acordou com dor de cabeça. Tem uma chance de ser da alma? Tem. Então a gente só pode dizer que algo é espiritual depois de eliminarmos a possibilidade do corpo e da emoção. Por quê? Porque o que é do corpo é tratado com o corpo, o que é da alma é tratado com conversa e o que é do espírito é tratado com a cruz de Cristo. É assim que funciona. Não adianta aplicar a cruz de Cristo ao corpo, a menos que ele me visite com a obra dele na cruz, me curando. Mas, meus queridos, tem determinadas coisas que vão ocorrer conosco. Jesus suou sangue. O corpo dele reagindo à emoção dele. Isso é natural. Então, nós nos tornamos fujões. E aí, deixa eu te dar uma máxima. Quem foge não cresce. Quem foge não cresce. Vou te dar um exemplo. Um drogadito de 28 anos. Ele é dependente de maconha e de cocaína. Ele é maduro?
28 anos já se espera uma maturidade. Ele é maduro? Não. Por quê? Porque quando a vida pressiona ele para resolver alguma coisa, ao invés dele ir em direção ao problema e resolver, ele foge. Então ele vai acumulando problemas e vai remontando os problemas. E quanto mais ele remonta os problemas, mais ele foge. Então ele não desenvolve maturidade. Como que eu sei que eu estou fugindo? Quando eu gasto muito tempo em determinadas coisas. A Bíblia só permite 4 excessos. Quais são eles? Amar a Deus acima de todas as coisas, em tudo dar graças, orar sem cessar, e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer para a glória de Deus. Esses 4 excessos a Bíblia permite. Os outros excessos ela não permite. Eu lavava carro com escovinha de dente. Para lavar o letreiro. Porque a sujeira entra por dentro. Vocês estão me entendendo? Um excesso. Um excesso. Meus queridos, os quadros da minha casa não ficam tortos. Hoje não tem. E se tiver, eu não olho. Mas a mente ainda está aqui dentro. Esses dias eu fui trabalhar no final do ano. A secretária tinha tirado o tapete, eu fui trabalhar, eu gosto de tudo organizado. Eu fui trabalhar, 6 fios de cabelo no chão. O que eu fiz? Vai ficar. Porque eu sabia que ela ia limpar na hora do almoço. E eu ensino a mim mesmo que eu não vou fugir num falso senso de perfeição. Eu era tão perfeccionista, os irmãos já ouviram isso, tão perfeccionista, que eu tinha na sala de atendimento um tapete com franja. Pois eu levantava, achando que o paciente não estava vendo, e com o pé eu penteava a franja. Com todo respeito aos meus pacientes, 2 pirados, eu e ele. Uma piração só. Tudo por quê? Eu vou ter uma boa sessão se tu estiver em ordem. Eu vou ter uma boa sessão se tu estiver em ordem. Fuga! Fuga! A minha perna de trabalho era desse tamanho e eu preciso então ter um bom desempenho, e para eu ter um bom desempenho tudo tem que estar perfeito. Fuga! Fuga! Eu fugia no trabalho. Eu fugia no trabalho, porque era muito mais fácil trabalhar do que conversar com a Alessi. Olha, Alessi. Então, César, as outras têm com quem conversar. E eu? Vou conversar com quem? O que ela estava pedindo? Que eu conversava com as outras, as pacientes, as irmãs da igreja, os irmãos, mas não conversava com ela. Porque eu era ruim de conversa. Eu preferia trabalhar do que sentar com ela e conversar. Porque era difícil demais para mim conversar. Fuga! Eu fui um fujão. Eu venho de um lar de fuga e eu me tornei um fujão, mas de carteirinha. Eu evitava, os irmãos já ouviram isso. Eu me tornei um fujão de carteirinha. Eu tive um dia que nós estávamos numa briga, eu e ela, eu virei para ela e falei assim, Alessi, presta atenção. Quem aqui conversa assim? Levanta a mão alto, por favor. Deixa eu contar uma coisa anterior a essa. A gente estava aí com uns... Não tinha 10 anos de casado. A Alessi sentada na mesa com a mão, as 2 mãozinhas assim, sentada na mesa, e o Espírito gravou a cena na minha mente. E eu assim. Eu sou italiano, eu falo com as mãos. E eu desse jeito, bravo com ela.
Aí ela vira com mansidão e falou assim: César, você nem esperou eu terminar de falar. Irmã, teu marido é assim? Nossa, eu estou tentada a pedir para você levantar a mão, mas eu não vou pedir, porque você vai expor o pecado do outro. O teu marido é assim? Fuga! Fuga! Vocês estão entendendo? Aí o Espírito Santo gravou na mente aquela cena. O que eu fiz? Por 2 anos, eu conversei com ela com as mãos para trás. Eu enganei o cérebro. Fica quieto. Você tem que aprender a ouvir. Fica quieto. Você tem que aprender a ouvir. Fica quieto. Você tem que aprender a ouvir. E aí eu segurei a mão e eu fui aprendendo a ouvir. Aí comecei a ouvir e conversar. Aí chegou nessa experiência da gente conversando assim. Aliás, deu falando com ela: Leci, presta atenção. A partir de hoje eu não tenho mais medo de você. A Leci arregalou um olho, olhou para mim e ela falou assim: César, você tem o dobro do meu peso, você tem o triplo da minha força. Você tem medo do quê? Quando ela falou... Gente, mas peraí, eu estou com medo do quê? Do que eu estava com medo? Da verdade. Porque eu não tinha hábito de lidar com a verdade. Quantas irmãs aqui são bravas? Levanta a mão alto. Tarefa para o intervalo. Tarefa agora para o intervalo. Você vai perguntar para o seu marido se ele tem medo de você às vezes. Aí vocês vão dizer assim: ô César, não era para os homens a mensagem? É que escapou, irmãs. Agora no intervalo. Vamos lá, a gente já volta. Então nós estamos estudando sobre a fuga dos homens e das mulheres. Como que eu sei que eu fujo? Quando eu faço algo em excesso. Fora aqueles 4 excessos, o que você fizer de forma excessiva tem uma chance enorme de ter fuga naquilo. Vocês estão entendendo? Todos nós aqui, por exemplo, eu venho de uma região agrícola. Então, época de plantio e de colheita é uma época em que se trabalha mais. Existe fuga nisso? Não, porque é uma questão sazonal. A época do ano que eu mais trabalho é dezembro e janeiro. Na minha profissão, dezembro e janeiro dá muito problema. O primeiro problema é que vai ver família de origem. Vou ver esse, estou brigado com aquele... não quero ir na casa de fulano, depois avaliação de vida e pensamento de suicídio. É o que mais dá no final do ano. Né? Então, eu trabalho, dezembro e janeiro são 2 meses que eu trabalho um pouco a mais. Eu não posso marcar evento, nada, porque é um mês mais difícil para mim, via de regra. Né? Então, excluindo essas questões sazonais, quando envolve um comportamento repetitivo, pode ter fuga. Mas, meus queridos, nós fugimos do que no final das contas? Nós fugimos de 2 coisas. Nós fugimos de 2 coisas. A primeira, dor. Dor. Você foge de dor. Tudo aquilo que dói, você foge. Por isso que os homens fogem mais que as mulheres. Por quê? Porque as mulheres menstruam. Elas são obrigadas a suportar a dor física desde mais cedo.
Os homens não têm isso. Vocês estão entendendo? Então, o homem, em geral, não suporta dor. Gente, se teu marido ficar gripado, parece que ele está com câncer terminal. Ou eu estou errado? Inclusive esse que vos fala. Né? Assim, gente... A mulher, ela lida melhor com a dor física. Então ela vai suportando melhor a dor emocional. Dá para entender? Na mulher, tudo está ligado à espera. A mulher, ela espera 3, 4 dias para menstruar, ela tem que esperar 4 dias menstruada, ela tem que gestar por 9 meses, ela amamenta por 6 meses, vocês falam com o marido e tem que esperar 1 mês para ele ouvir, se não for 1 ano ou 10. Tudo na mulher está ligado à espera. Não é à toa que o texto bíblico diz que é para as mulheres serem filhas de Sara, que esperava em Deus. Porque vocês vão ter que... A natureza de vocês vai requerer a espera. Então o que acontece? Vocês lidam com a dor da espera melhor do que nós lidamos. Homem não. Homem é agitado. Gente, eu ia comprar um carro, eu ia comprar ele 2 anos antes de comprar. Até que um dia ele se virou e falou: César, nós vamos comprar? Não, eu estou indo só para ver, então eu não vou. Porque você vive como se você estivesse comprando. Aquela ansiedade típica de homem. Então, homem foge de tudo aquilo que dói. Segunda coisa do qual todo ser humano foge. Nós fugimos de uma palavra chamada verdade. Nós fugimos. Tudo aquilo que lida com verdade, mas daqui a pouco eu vou abrir os textos a respeito da verdade. Tudo aquilo que implica em verdade, nós tendemos a fugir. Quem aqui se vangloria de ser bem verdadeiro? Não, César, eu digo tudo o que eu penso. Quem aqui é assim? Quem aqui gosta, que tem essa atitude? Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Ser transparente não é ser verdadeiro. O transparente bate aqui, ele põe tudo para fora. O verdadeiro bate aqui, ele considera em Deus o tempo e a forma de falar. Porque para o sábio tem tempo e forma, a Bíblia ensina. Então, mas nós vamos dar uma olhadinha nesses textos mais tarde. Você vai fugir do que dói e você vai fugir da verdade. Em geral, nós fugimos da verdade que dói. Qual era a verdade que Adão estava fugindo? A verdade de que ele havia comido. Ele fugiu. Vocês estão me entendendo? Vou pegar algumas fugas da Bíblia, tá? Abraão, o nosso pai da fé. Em Gênesis 11, a voz do pai vem para ele e diz: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Ele mudou, mas ele mudou para Harã, onde o pai dele morava. Atos nos esclarece que com a morte do pai, a voz de Deus, Gênesis 12, vem novamente para Abraão. Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar. Ele deixou Harã, mas ele levou o sobrinho. Ele era apegado à família de origem. Ele era apegado à família de origem. Quem aqui tem muito apego à família de origem? Levanta a mão. Não, você está como filha, você tem que estar ligado. Mas os teus pais receberam qual ordem?
deixa pai e mãe. Pai e mãe tem que ser deixado. Alguns não conseguem deixar. Abraão não conseguia deixar. Queridos, raciocinem comigo. O ídolo de Abraão era a família. O ídolo de Abraão era a família. Por que Abraão fugia? Porque nós fugimos para aquilo que nos dá segurança. Abraão se sentia seguro com a família de origem, sem medo de errar. Tem mulheres aqui que não confiam no marido, mas continuam confiando no pai. Algumas com razão. Demérito do marido, porque ele não deu segurança para ela suficiente, o pai dá. Mas tem algumas que não conseguem confiar no parceiro porque não conseguem deixar. Isso está tanto em consonância com as Escrituras que nós temos apenas 4 expressões na Bíblia. Quem amar a sua vida neste mundo, perdê-la, mas quem perder a sua vida neste mundo, achá-la para a vida eterna. Sabe qual é a primeira vez que é mencionado? Mateus capítulo 10, versículo 36 ou 32, não me lembro. Diz assim: não vim trazer paz, mas vim trazer espada, de tal forma que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Pois eu vim causar divisão entre o pai e seu filho, entre a mãe e sua filha, entre a nora e sua sogra. Porque se alguém amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar a seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso eu vos digo, se alguém quiser preservar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas se alguém perder a sua vida neste mundo por minha causa, achá-la-á para a vida eterna. Nós nos apegamos à família de origem. É uma fuga que nós temos. Por que a Bíblia pede para a gente deixar pai e mãe? Queridos, Deus é muito inteligente. Deus é muito inteligente. Onde é que você aprendeu a pecar? Vou usar um filho. Querida, onde é que você aprendeu a pecar? Nossa, nem é assim. Ela só está apontando a mãe, não está apontando o pai. Você aprendeu a pecar com pai e mãe. O que a Bíblia diz? Vamos começar uma nova família. Para começar uma nova família, você vai deixar esse ambiente onde você aprendeu a pecar e vai se ligar a outras pessoas que vão te dar outros modelos. Faz sentido? Por que a ciência diz que não é para casar com um primo? Por causa do grau de consanguinidade. Porque você concentra as doenças. Se a gente fica muito junto, a gente perpetua as tendências pecaminosas. Eu tinha uns 3, 4 anos de casado, meu pai virou e falou: filho, eu vou vacinar o gado, você não vem ajudar? Estou indo, pai. E fui ajudar. Eu fui numa sexta-feira, nós íamos passar o sábado e o domingo vacinando o gado. Na sexta-noite eu fui dormir sem tomar banho, fiquei na TV até de madrugada e fui dormir sem escovar os dentes. Gente, eu sou extremamente higiênico. Por que eu fui dormir desse jeito? Porque era o lar em que eu fui treinado. Na minha juventude, na minha escravidão dos pensamentos sexuais, era desse jeito que eu fazia. Voltei para o ambiente, aquilo acendeu dentro de mim. A Leci teve uma experiência, ela tinha uma amiga que descia o sarrafo no marido. Mas pá, criticava verbalmente o marido. Pá. Um dia a Leci chegou em casa, tinha ido visitar essa irmã. A Leci vira e disse: César, não vou mais visitar fulano. Eu falei: uai, por quê? César, minha mãe era muito crítica com o meu pai. Eu tendo a ser muito crítica com você. Eu vou lá, eu volto nos cascos com você. Porque ela instiga o meu pior para fora. Porque são as tendências que a gente tem. Vocês estão entendendo?
Você tem Davi fugindo com Batseba. O que aconteceu com Davi? O texto bíblico diz assim: na época em que os reis costumavam sair à guerra, estava Davi no palácio. O que acontecia? Era primavera e havia um hábito na cultura de que na primavera os reis não iam para a guerra. Mas os estudiosos dizem uma outra coisa. Dizem que a partir ali de 2 Samuel 11, Davi não tem mais grandes inimigos a vencer. Então o que aconteceu? Davi descansou, porque não tinha mais grandes inimigos. O que ele fez? Quando ele relaxou, ele foi passear no telhado e viu Batseba nua. Então aqui tem um outro momento. Nós fugimos quando tudo está bem. Sabe aquela mãe com um filho doente, pegou uma pneumonia? A mãe levanta de madrugada para dar remédio, tira a febre dele o tempo inteiro, ajuda ele a fazer a inalação para ver se desprende aquela secreção. A mãe fica ligada ali 10 dias. Quando termina esses 10 dias, a mãe relaxa e sente todo o peso dos 10 dias. Vocês viram a figura? Davi estava relaxado. Quando relaxou, Satanás colocou a tentação. Então é um outro momento que nós temos risco de fugir, onde a gente está se sentindo muito seguro. Não é à toa que a palavra para o tempo dos fins que Jesus mais usa é qual? Vigiai. A palavra vigiai no hebraico, no grego, significa aquela pessoa que está atenta porque sabe que aquela noite é a noite de um ataque. Então é a diferença daquele guarda noturno, costumeiro, onde nada acontece, para aquele guarda noturno que sabe que aquela noite é que vai ter o ataque. Essa deveria ser a nossa postura no tempo dos fins. Nunca relaxar. Meus queridos, nós vamos fugindo. Então nós fugimos em trabalho, nós fugimos em TV, nós fugimos em esporte, nós fugimos em limpeza, nós fugimos em braveza. Tem gente aqui que é muito brava. Repetidamente brava. E isso é uma fuga. Porque a ideia é a seguinte: para de fazer isso! Tudo resolvido e nada tratado. Você grita, o povo assusta, e aí tudo fica resolvido e nada tratado. Então assim, a gente vicia nisso, em resolver as coisas. Homem é assim, leva a conversa no cortado. No cortado. Não quer conversar. Meus queridos, nós somos assim. O sonho de consumo da Alessi, os irmãos já me ouviram falar isso? Era ter uma cabeceira de cama em formato de púlpito. Porque ela dizia que tinha um lugar que eu conversava. Onde? Mas é uma conversa bem ruim, porque eu falo e vocês só ouvem. Não tem interação. Eu estou vivendo agora essa nova experiência com a Sara e eu vou dizer uma coisa para vocês. É um privilégio amar na maturidade. Porque a gente começa de onde terminou. É uma experiência única. Eu aprendi a conversar com a Alessi. Hoje eu comecei um relacionamento sabendo conversar. Não preciso mais ter esse problema. Então, assim, nós temos todos esses movimentos de fuga. E o que você vai fazer? Você vai ter que ter um momento em que você vai ter que se deparar com quem você é. Eu venho de um lar muito mentiroso. Quem aqui foi treinado em lares mentirosos? Levanta a mão, levanta alto. Eu acho que tem mais, mas o tema é difícil. Até para admitir é difícil. Nós temos uma tendência de evitar, então, a verdade.
Eu vou abrir depois os textos da verdade. O que aconteceu comigo? Eu me aproximei, o Senhor me levou a me aproximar do Paulo Bornelli. Quem ouviu falar do Paulo Bornelli? Isso, muitos irmãos aqui. Paulo Bornelli era um irmão que trabalhava com família. E o Senhor me levou a me aproximar dele. E aí, nós tivemos conversas. O Paulo começou a me falar sobre a soberania de Deus. Eu virei para ele e falei assim: Paulo, para de pôr minhoca na minha cabeça. Ele virou e falou assim: não estou pondo minhoca nenhuma, só estou mexendo com as que estão aí dentro. Gente, você quer um tema que descansa a alma humana, é a soberania de Deus. Estou sugerindo para os líderes, estudem o livro Deus é Soberano com as suas localidades, com seus irmãos. Estudem, porque esse tema descansa a alma humana. É o primeiro grande caminho de encontrar descanso. E o Paulo foi me treinando. Aí abri com o Paulo as minhas lutas sexuais. Meus queridos, eu vou dizer de um jeito que dá para ser dito. Eu fui iniciado sexualmente com 6 anos de idade. Eu não era cristão. Aos 12 anos, eu era viciado em pensamento e masturbação. Aos 15 anos eu me converti. Aos 5 anos de idade, eu me deparei com o quadro da Arca de Noé. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. E aquilo gritou dentro do meu coração. Eu olhava apreciando aquela figura. Hoje eu entendo. Talvez um dos estudos mais significativos que eu aprendi depois da pessoa e obra de Cristo, é sobre a graça. E Noé é o primeiro irmão que recebe a graça da parte de Deus. Aos 7 anos de idade, meu pai ímpio chega em casa e diz assim, chamou minha mãe era bem branquinha, chamou minha mãe e falou: nega, a partir de hoje não se come nessa mesa enquanto nós não lermos um trecho da Bíblia e não fizermos uma oração. Ímpio! E eu fui apresentado às Santas Escrituras. Gente, Deus é maravilhoso. Aos 9 anos de idade, um tio meu veio almoçar, meu pai abriu a Bíblia, leu a Bíblia, fez uma oração. Meu tio virou e riu dele. Tinha 8, 9 anos de idade. Meu pai respondeu assim: João, preste atenção. Porque a Bíblia nunca mente. A Bíblia nunca mente. O que está escrito aqui é a verdade de Deus. Registrou. Me enveredei nessa questão sexual. Casei virgem. A única mulher que eu conheci foi a Alessi. Casei virgem. Por uma graça de Deus, mas fui extremamente compulsivo nessa área. Me converti aos 15 anos de idade. 1 ano depois, eu fui tão compulsivo que dos 12 aos 15 eu namorei 24 meninas. Uma inquietação, uma ansiedade, uma agitação. Pois bem, me converti. E aí, no namoro, aos 16 anos, comecei a namorar a Alessi. Eu sugiro namoro aos 16? Não. Mas, idade não é princípio nas Escrituras. É bom senso. O Senhor sabia que eu precisava de alguém. A Alessi tinha 3 anos a mais que eu. Fazia devocional de 4 horas. Aos 19 anos de idade. E aí, fui crescer. Mas fui crescer. Desde o primeiro ano de conversão, comecei a ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E fui lendo, fui desenvolvendo. Na vida espiritual, conheci o Paulo Bornelli. E aí,
as lutas e as tentações voltaram. Casado. E aí, meus queridos, aquela coisa difícil, complicada. Casei aos 22 anos, aos 23 anos tive uma crise severa de ansiedade e depressão, que eu conto aí nos vídeos para vocês. Achei que ia ser enterrado vivo, achei que ia perder tudo financeiramente, achei que ia me matar, tinha pensamentos suicidas. E o Senhor foi trabalhando tudo isso aí em mim. Um dia, fui para um evento, 210 jovens, um evento de carnaval, e eu não sou evangelista. E acampamento de carnaval é um acampamento evangelístico, que a gente fazia naquela época. E eu fui partilhar a palavra. E, meus queridos, eu estava bem com o Senhor. E aí eu pus o joelho no chão, eu fui dormir junto com os engradados, não tinha lugar no acampamento. E eu fiquei sozinho com os engradados. E aquele lugarzinho virou a antessala do céu. Eu, num momento quebrantado, pedindo graça de Deus, porque eu não era capaz de evangelizar. Teve várias conversões no acampamento para a glória de Deus. E eu pus o joelho no chão e, na primeira noite, o Espírito Santo fala comigo. Pega um papel e uma caneta e anota uma tarefa. Eu peguei o papel e a caneta. Anota aí. Você tem distorções na área sexual. Queridos, eu nunca toquei uma mulher que não Alessi, mas eu tinha uma mente que tinha pensamentos indevidos. Você tem problema com pequenas mentiras. Eu nunca cometi uma mentira grande, mas eu vou dizer uma mentira que o Espírito trouxe na minha mente. O Paulo Bornelli, uns dias antes, tinha passado no meu trabalho e falado: César, tal livro está com você? Eu te emprestei? Eu falei: sim, Paulo, você me emprestou. Você não traz ele à tarde? Ô, Paulo, claro. Esqueci. À tarde eu vejo o Paulo entrando. Ô, Paulo, peguei o livro e deixei em cima da mesa. Qual é a necessidade de falar uma coisa dessa? Mas eu tinha pequenas mentiras dentro de mim, como muitos irmãos aqui têm. Muitos. Tem muitos irmãos que têm problema de sexualidade, tem muitos irmãos que têm problema de mentira. Aí o Espírito falou: você tem problema com dinheiro. Nunca tive um cobrador na porta da minha casa, mas até aquele presente momento eu não vivia com o que eu ganhava, sempre devendo. Do supercheque para o vale e do cheque especial, e sempre devendo. Eram os dois lugares que eu tinha dívida. Quando eu me abri com a Alessi, eu devia 1 ano de salário. Então eu tinha problemas com dinheiro. Você é excessivamente bravo com os seus filhos? Nunca gritei. Mas eu era bravo. Com caras e bocas. Quem aqui faz caras e bocas quando não está bem? Olha lá. A gente fala pelo corpo. Né? Você é excessivamente bravo e você não gasta tempo suficiente comigo nas Escrituras. 5 pecados. Sexo, mentira, dinheiro, braveza e tempo com o Senhor. Passei o acampamento, chegamos em casa, o acampamento terminava na terça-feira. Cheguei em casa, olhei a Alessi e falei: amanhã eu falo com ela. E esse amanhã passaram-se 1 ano e 4 meses. Fui para um acampamento de líderes, que eu, o Paulo, um homem chamado Alan MacLeod e um outro irmão muito querido chamado Naaman Mendes, nós 4 organizávamos na cidade um acampamento para os pastores da cidade e levamos eles lá. E o irmão Alan estava partilhando a palavra, e ele abriu 2 aos Coríntios, ou 1 aos Coríntios 4, versículo 1, falando sobre os despenseiros de Deus. E, meus queridos, ele estudou essa palavra despenseiro, que é um escravo de baixo. E, meus queridos, ele foi falando, e o meu coração foi apertando. O Espírito Santo falou comigo: pega um papel e uma caneta e anota a tarefa que eu vou te dar.
Você tem alguns pecados que você precisa abrir com a sua esposa. Você tem pequenas distorções na vida sexual. Você tem pequenas distorções com dinheiro. Você tem pequenas mentiras. Você é excessivamente bravo. E você não gasta tempo comigo. O Espírito Santo é tão dócil que ele não falou: anota a tarefa aí outra vez. Porque ele é dócil. Ele é dócil. Ele não é condenatório, mas ele é corretivo, mansamente corretivo. Peguei a lista, o acampamento terminou na quinta-feira, nós tínhamos reunião de oração na igreja, fomos para a reunião de oração, lá na reunião de oração, eu considerei comigo, amanhã eu falo com a Alessia. E esse amanhã passaram-se mais 3 meses. Então já estou com 1 ano e 7 meses de atraso. Estávamos numa reunião da igreja, o Espírito tornou a falar. Veio um grupo de Londrina ministrar o louvor, de uma igreja chamada Nova Aliança. Nós estávamos em reforma, no local de reunião, e aí estávamos reunidos numa sala menor, o pastor e eu de liderança, eu era o único presbítero, meus queridos irmãos que estavam tocando teclado. Como eu estava em atraso com Deus, eu voltei a ter sensações de ansiedade. E como voltei a ter sensações de ansiedade, eu tive pensamentos suicidas. O irmão que estava tocando o teclado para a reunião da igreja e diz assim: irmãos, tem alguém aqui que está tendo pensamento de morte. E eu queria que esse irmão viesse à frente. Ele tem uma tarefa diante de Deus, eu preciso que ele venha à frente para orar com ele. Falou uma vez, eu me afundei no banco. Falou 2 vezes, falou 3 vezes. Aí ele falou: bom, irmãos, entreguei a palavra. Alguns anos mais tarde, contando isso para os irmãos dessa localidade, uma irmãzinha me procurou e falou assim: César, aquele dia eu estava sentado atrás de você e o Espírito Santo pediu para eu orar por você porque você era a pessoa. Resisti ao Senhor. No dia seguinte, fui comer na casa do meu melhor amigo, Solano, que hoje está nos Estados Unidos. Solano virou para mim e falou assim: César, sonhei com você essa noite. E aí gelou a minha espinha. Eu pensei: ai meu Deus, olha o sonho. César, eu sonhei que eu e você estávamos numa batalha, mas eu sonhei que você morria. E o César, o curioso é que eu via a bala entrando pela sua boca. A bala que te matava entrava pela sua boca. Cheguei em casa, olhei a Alessia e passaram-se mais 4 meses. Aí um dia o André acordou doente. Uma doença grave, que ele tinha desde os 2 anos de idade, e voltou um sintoma da doença. Fazia anos que eu não tinha. Liguei para o irmão da igreja. Paulo, você não pode vir aqui ungir o André? César, estou com você o dia inteiro na cabeça. Aí ele me falou: César, eu estava preocupado com você o dia inteiro. Aí foi lá, ungiu o André, orou por mim, pela casa, foi embora. Aquela noite eu chamei a Alessia. E eu abri com a Alessia. Foi um processo de 4 meses para abrir tudo. Eu abri tudo. Tudo. Alessia, eu penso em outras mulheres. E eu preciso de libertação.
Leci, abri as finanças. Quando eu abri as finanças, ela me falou assim: o que a Bíblia diz sobre dívida e o que você ensina? Que não é para dever. Então vamos vender tudo que a gente tem? Vendemos tudo. E começamos do zero, de novo. E pagamos a dívida. Mas, meus queridos, pagar a dívida não era o meu problema. O meu problema é que eu era um fujão. Aí eu chamei um irmão que dominava muito dinheiro, um norte-americano, missionário norte-americano, Ricardo Whitmer. Ricardo, você não me ensina a lidar com dinheiro? Ele sentou comigo 1 ano, toda semana. Não emiti uma folha de cheque. Naquela época não existia cartão. Não emiti uma folha de cheque. Por 1 ano. Aprendi a fazer orçamento norte-americano. Você sabe como é que norte-americano faz orçamento? Ele faz por ano. Ele considera todas as despesas que ele vai ter no ano para distribuir a renda dele. Gente, na época eles orçavam até selo de carta. Porque na época não tinha e-mail, mandava-se carta, até selo ele orçava. Gente, aprendi a fazer o orçamento, que eu faço até hoje. Nunca mais tive problema com dinheiro. Mas eu ainda tinha compulsão. O que eu descobri quando eu fui fazer meu primeiro orçamento? Que eu gastava de padaria a mesma coisa que eu gastava de mercado. Porque eu era compulsivo. Não, a Alessi vai gostar disso, o André vai gostar disso, a Jéssica gosta disso daqui, vou levar para eles. Compulsivo com comida. Todos nós temos as nossas fugas. Queridos, eu sou o homem que sou por causa daquela noite que eu iniciei a abertura. Não tem jeito se ele não jogar luz sobre nós. Não tem jeito se ele não jogar luz. Aí abri com a Alessi da sexualidade. Primeira coisa dela. Bom, se você pensou em outras mulheres, você adulterou. Se você adulterou, eu posso me separar. Corri para o Paulo. Ô Paulo, não, separação só com relação sexual ilícita. Você teve? Claro que não. Então, você não pode correr para a Alessi. Segunda pergunta da Alessi. Uma pergunta com afirmação. Bom, se você pensa em outras mulheres, você não me ama. Aí aquilo caiu mal. Corri para o Paulo. Ô Paulo, o que ela falou? Mas não cabe bem dentro de mim, eu amo ela. César, homem faz sexo sem amor. É por descompensação. É o que a gente chama de apetite desordenado. Homem pode fazer sexo sem amor. Uma mulher raramente faz sexo sem amor. Um homem faz. Corri para a Alessi, abri com ela. Aí veio a terceira. Quem são as mulheres? Aí eu falei, eu não acredito que você está me perguntando isso. Ela falou, César, eu não acredito que você está me falando isso. E eu estava decidido a tratar. Meus queridos, eu descobri qual tipo de mulher que eu tinha fraqueza na confissão. Meu irmão, o que você vai fazer com os seus pecados? O que você vai fazer com eles? Porque Deus só avança à medida que nós vamos pondo em ordem. A questão financeira pus em ordem, mas há 13 anos atrás, a experiência que eu estou contando para vocês, sei lá, deve ter uns 30 anos ou mais. Há 13 anos atrás, o Senhor me visitou. Você não
vai ser o homem de Deus que eu desejo, enquanto você não pôr em ordem todos os teus impostos. Aí olha o que o Espírito ministrou, porque eu recolhia quase tudo. Mas olha o que o Espírito ministrou. Você compra um cartucho para a tua impressora dentro de casa e coloca como despesa da clínica. Isso é verdade? Não. Era uma mentira sutil. Passei 1 ano com o meu contador estudando como é que se paga menos imposto. Mas hoje, se brincar, eu pago 102% de imposto. Porque o Espírito ministrou com clareza. Eu tenho irmãos que me procuram, César, eu não quero nota, então eu não vou te atender. Porque eu só atendo emitindo recibo ou nota. Então, o teu nome vai para a Receita Federal. Ele vai porque eu declaro tudo, eu não posso. Não, César, eu não quero, então, tudo bem, você não fica como meu cliente. Meus queridos, paga uma fortuna de imposto, não falta nada. Nada. Porque é o poder dele em nós. Meu irmão, o que você vai fazer com os seus pecados? Eu estou falando com os homens. Sabe por quê? Porque nós temos o privilégio de governar a casa. Mas todo privilégio vem com suas responsabilidades. O que você vai fazer com o seu pecado? A Bíblia diz: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Deus atrelou a cura à confissão ao outro. Deus fez isso. Você não precisa abrir com o seu parceiro se você tiver insegurança. Nós temos irmãs aqui que são descompensadas. Nós temos irmãs que não vão saber ouvir. Às vezes você não sabe falar. Então, para quem que você tem que confessar? A Bíblia diz: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago 5, versículo 16 e 17. Então, quem que nós vamos procurar? Um justo. Eu tive um Paulo Bornelli. Você vai ter irmãos aqui. Eu não sei quais são os seus pecados, eu sei de uma coisa. Quando Deus toca um homem, Ele toca toda uma casa. Quando Deus toca um homem, Deus toca toda uma casa. Vou contar uma experiência. Depois de eu ter aberto os meus pecados com a Alessi vira para mim um dia e diz assim: César, o André não está me obedecendo. Eu falo com ele, ele não me obedece. Aí eu falei: tá bom, eu vou orar. Cheguei no quarto, pus o joelho no chão e orei. Senhor, o André está desobediente. O Espírito é simples. Então, César, lembra que você pediu tal coisa para a Alessi e que ela não está fazendo? Aí eu falei: Senhor, está aí o problema do André, é a Alessi. Mas o Espírito não parou. Então, César, lembra que eu pedi tal tarefa para você e você não está fazendo? Aí eu falei: Senhor, deu, entendi. Chamei a Alessi, confessei o meu pecado a ela. Ela confessou o dela, nos arrependemos e não falamos com o André. O André voltou a ser obediente. Porque pecado é uma coisa que você não precisa ver para praticar. O pecado é invisível. Eu e a Alessi estávamos em desobediência. O que aconteceu com o filho? Em desobediência. Homem, tudo começa em nós. Você quer um lar diferente? Você quer um lar estável? Vocês que são mais jovens, que têm filhos pequenos, você quer criar no temor do Senhor, com a graça do Senhor? Não brinque com o pecado. Pecado é para ser confessado. Não importa o tamanho do nó, Deus tem uma solução. Não importa o tamanho do que você fez, sem medo de errar. Alguns irmãos
podem ter tido relações sexuais ilícitas. Não importa o teu pecado, o Senhor tem um caminho para tratá-lo. A questão é, tudo começa na confissão. Aí nós vamos fazer uma coisa. Eu quero ser bem objetivo. Aqueles homens que de alguma forma foram tocados em alguns pecados, numa lista de pecados, eu gostaria que se colocassem de pé para nós orarmos. Apenas aqueles homens. Todo mundo curve a sua cabeça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Todo mundo, por favor, curve a cabeça. Amém. Amém. Todos aqueles irmãos que de alguma forma precisam abrir pecados, por favor, se coloquem de pé. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Não resista ao Espírito. Todos aqueles, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Ó Senhor. Agora eu vou fazer um pedido. Vem aqui na frente e se põe de joelho. E todos aqueles homens que não têm uma lista de pecado, mas que têm necessidade de oração, vou pedir para vocês também virem. Vou pedir para as irmãs se colocarem de pé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluias. Senhor, toca cada mente, liberta cada mente. Espírito Santo de Deus, visita cada mente. O Senhor é tão dócil na forma de falar. Eu toco, Senhor, espiritualmente cada mente desses irmãos. Eu peço em nome de Jesus a tua visitação. Eu peço libertação daqueles que se veem escravizados na pornografia, na dívida, nas compulsões do esporte. Eu peço em nome de Jesus oração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite, tocando e libertando cada uma dessas mentes, cada um desses irmãos. Eu oro pedindo que o Senhor conceda humildade, para que eles tenham a coragem de confessar, para que eles tenham a coragem de abrir seus corações, de confessar. Eu oro para que o Senhor levante justos, para que ouçam esses irmãos, para que ouçam as confissões deles e para que eles possam ser libertos pela confissão e pela oração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desprenda irmãos aqui da família de origem. Eu oro para que o Senhor desprenda, irmãos, aqui da acidez, da rispidez, do maltrato pelo qual eles tratam as esposas e os filhos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga libertação plena sobre cada um deles, Pai. Eu oro para que o Senhor traga libertação, dando a eles tempo na Tua palavra. Ensina os meus irmãos a lerem, a orarem para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor os liberte da mentira. Senhor, Satanás não tem mais espaço entre nós. Nós somos filhos da luz.
Em nome de Jesus, liberta o teu povo essa manhã. Ensina-os a lidar com a verdade, para que a libertação exista dentro do nosso meio. Vem sobre o teu povo, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nos visita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, irmãos, podem só se colocar de pé e esperem aqui. Irmãs, eu tenho uma palavra para as irmãs. Alguns dos seus maridos vão abrir pecados. O nosso espírito, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, é um espírito de graça. Não desespere. Não desespere. Porque confissão é libertação. Não desespere. Não vai ter crise, em nome de Jesus. Você não vai ficar irritada, não vai ficar magoada. Você vai olhar e vai dizer: Senhor, a tua obra está acontecendo. Louvado seja o teu nome por isso. Você vai ajudá-lo a discernir a maneira de agir. O irmão a procurar. Quem é necessário procurar? As irmãs estão entendendo? Então que nós sejamos envolvidas pela mesma atitude do Espírito de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe.